Vocês dançam no cume das sombras. A luz não salvará você. Sou muito mais talentoso do que eu deveria. Inigualável praticante da magia sombria. Com o poder das sombras não há ninguém que compete. Quando criança resgatado e treinado por Zed. Um passado maligno é o que me assombra. Recrutado para fazer parte da ordem da sombra. E o que me consome, essa minha vontade insana. Levar a ordem rumo à supremacia ioniana. Arrogante, prepotente, recomendo que se afaste. Aceitei o desafio de ir atrás de Haast. Diferente de todos, com ela eu decidi ficar. E agora eu luto pra que ela não venha me dominar. Um grande poder sombrio, será que você me aguenta? Entenda que eu sou a arma, o resto apenas ferramenta. Estou em toda parte, sua vida é destruída, entenda. A escuridão não é sua amiga. E minha alma foi marcada pra fazer destruição. Temível o poder sombrio que eu porto em minha mão. Ninguém tomará o controle desse corpo no fim. Sou o ceifador das sombras, me chame de Caim. Minha alma foi marcada pra fazer destruição. Temível o poder sombrio que eu porto em minha mão. Ninguém tomará o controle desse corpo no fim. Sou o ceifador das sombras, me chame de Caim. A criança se foi, mas o... Aí meus caros jonianos, aqui quem fala é o Caim teórico e hoje trago para vocês a quarta parte da teoria de se Bel fosse a reencarnação de Yoruichi. Passem nos canais da Aliança, eu deixarei os links na descrição, beleza? Então bora para o vídeo. Continuando, após Lily ter aceitado a oferta do Yoruichi, eles voltariam juntos até a casa do mesmo. No meio do caminho a Lily pergunta ao Yoruichi o porquê dele ter essa marca estranha na testa, então o mesmo fala que era apenas uma cicatriz de uma luta, e que ela não precisava se preocupar com isso. Então eles continuam conversando até que eles chegam na igreja onde a Estia estava esperando pelo Yoruichi, e ao ver a Lily com o mesmo ela já fica com ciúmes, e pergunta quem era ela. Nisso o Yoruichi dá um suspiro, e explica a situação da garota, e então a Estia entende. Assim a mesma olha para a Lily e fala: você será parte da minha família até resolvermos o seu problema com a família Soma. Mas que fique bem claro que eu não vou deixar que você roube o meu Belzinho, entendeu? Ela fala isso com uma cara séria, e o Yoruichi só ficava calado observando toda aquela situação até que a Lily diz: muito obrigada, eu prometo que serei leal à senhora e ao senhor Bel. Após ela falar isso, tanto o Yoruichi como a Estia dão um sorriso pela honestidade da garota, e ambos falam que iriam contar com ela de agora em diante. No dia seguinte o Yoruichi estava indo até a torre junto da Lily para mais um dia de farm. Porém a barriga da Lily começa a roncar, e logo a mesma fica envergonhada, e vendo isso o Yoruichi diz: vamos comer alguma coisa antes de ir até a torre. Ela diz: sinto muito pelo incômodo. Ela fala isso ainda envergonhada. Nisso os dois vão até o bar da Cir para comerem alguma coisa antes de ir até a torre. Chegando lá o local estava vazio, pois ainda era pôr do sol, e o bar só ficava cheio. E quando a Cir nota a presença do Yoruichi, a mesma se aproxima dele e fala com um sorriso no rosto: ainda bem que você voltou. E então o que vai querer hoje? Ele diz: eu não vou comer nada, mas sim a minha companheira. Ele fala isso colocando a mão na cabeça da Lily. Então a Cir fala para a garota se sentar em uma mesa, e então a Lily fala: ok. Após ela falar isso, a mesma vai até a mesa e se senta, e o Yoruichi fica em outra mesa e fecha os seus olhos para esperar a sua companheira terminar de comer. Após um tempo a Cir chega com o pedido da Lily, em que a mesma começa a comer do mesmo jeito que o Luffy, e logo em seguida a Cir se aproximaria do Yoruichi segurando um livro e diz: bem, eu acho que você pode gostar desse livro, Bel. Ele abre os seus olhos e pegaria o livro, então ele diz surpreso: magia moderna que nem um goblin entenderia. Ela diz: bom, um cliente esqueceu aqui, e como você é um aventureiro novato, acho que ele será muito útil para você, e desde que você devolva vai ficar tudo bem. Ele dá um sorriso e agradece a Cir. Nisso ele começa a ler o livro, e nele estava escrito:
Há dois jeitos no mundo de conseguir usar magia: ou você nasce ou adquire com base nos seus objetivos e interesses, ódio, sonhos. A magia está relacionada ao seu interior. Ao terminar de ler o livro, o Yoruichi começaria a pensar naquelas palavras, e então do nada todas as letras do livro somem, o que deixaria o Yoruichi surpreso. Então a Sir pergunta o que tinha acontecido. Yoruichi: as letras elas sumiram. Sir: sério? Yoruichi: sim. Ela pede o livro e então o Yoruichi dá para Sir. Nisso ela fala que ele não precisava se preocupar, pois caso esse livro fosse importante o dono não teria deixado aqui. O Yoruichi fala que iria assumir toda a responsabilidade caso alguma coisa aconteça. Porém ela fala que ele não precisava fazer tal coisa. E após isso ele e a Lily iriam para a torre. E chegando lá os mesmos desceriam até o sexto andar para conseguir mais dinheiro, pois o Yoruichi ainda estava preocupado com a situação da Sir. Nisso eles vão andando até que encontram um minotauro e percebendo que ele era forte, o Yoruichi manda a Lily se afastar e dar apoio de longe. Nisso a mesma faz isso e já se prepara para disparar as suas flechas. Nos pensamentos do Yoruichi: esse monstro, por algum motivo, eu sinto a mesma coisa quando eu encontrei o Rei dos Onis. Como se o destino dele estivesse ligado ao do garoto. Os pensamentos dele são interrompidos, pois o monstro tinha tentado acertar um golpe nele, porém o mesmo se esquiva. E ele usa a quinta forma da respiração do sol, assim dando um corte nas costas do Minotauro. E logo em seguida o Minotauro tenta acertar um soco por trás, mas o Yoruichi mais rápido e parte o braço dele a um meio com a primeira forma, e na sequência ele tenta cortar a cabeça do monstro, mas ele morde o braço do Yoruichi e o joga para longe como se fosse um saco de batatas, mas o mesmo se reposiciona e já volta à sua pose de luta. Nos pensamentos do Yoruichi: o que foi aquilo? Eu estava quase cortando a sua cabeça, mas do nada ele reagiu ao meu golpe final no último segundo. Ele sai dos seus pensamentos e vai para cima do Minotauro, e o mesmo faz a mesma coisa. E vendo isso, a Lily dispara várias flechas que acertam em cheio o monstro, e algumas flechas perfuram os olhos dele, o deixando cego, fazendo gritar de dor. E aproveitando essa distração, o Yoruichi usa a nona forma da respiração do sol, assim com um movimento de salto no ar. Ele faz um corte horizontal que arranca a cabeça do monstro, e logo mesmo some. E só fica o drop. Então a Lily se aproxima e pega o drop. Lily: acho que esse drop vai servir para cobrir aquele livro daquela moça. Mas o que foi aquilo? Eu nunca ouvi falar de um monstro que tinha inteligência antes. Yoruichi: vamos continuar, pois não adianta ficarmos pensando muito nisso. Lily: tá bom, quanto mais dinheiro melhor. Após ela falar isso, os dois seguem com o Yoruichi matando os monstros e a Lily pegando os drops pelo caminho. No outro dia a Estia estava medindo as melhorias do Yoruichi. Estia: você teve um bom aumento. Yoruichi: quanto aumentou, minha deusa? Estia: será que eu conto? Yoruichi: fala logo, minha deusa. Estia: Bel, você chegou ao nível 4 e ainda ganhou uma magia chamada Bola de Fogo. Meus parabéns. O Yoruichi fica feliz ao saber que o garoto está muito mais forte. Mas o que mais o preocupava era aquela criatura que ele encontrou ontem. Estia: Bel, para comemorar a sua nova evolução, que tal a gente ir beber um pouco? Yoruichi: adorei a ideia. Após ele falar isso, tanto o Yoruichi como a Estia vão se arrumar para ir até o bar da Sir. Nota do autor: eu me esqueci de dizer que o Yoruichi, após pegar o dinheiro dos drops, ele deu uma metade para a Lily e a sua metade ele deu para a Sir. Mas a mesma recusou o dinheiro, porém ele insistiu até ela aceitar o dinheiro. Fechar do autor. Bom, continuando, após eles se arrumarem, eles iriam até o bar e ficar
ficariam comendo e bebendo muito até anoitecer. E detalhe, pois a Estia dividiu a conta com o Yoruichi, pois já que ela não comprou a arma dele que nem no anime, ela tem dinheiro e nenhuma dívida. Após a comemoração, Yoruichi colocaria a Estia na cama, pois a mesma estava muito bêbada, e logo em seguida ele iria para sua cama e dormiria tranquilamente como um bebê. Após isso seguiria os dias com Yoruichi junto da Lily indo na dungeon, até que em um certo dia, quando eles estavam no 9º andar, o Yoruichi sente a mesma coisa. Quando encontrou aquele minotauro, logo eles ouviriam o som de passos pesados e um barulho de ferro sendo arrastado pelo chão. Yoruichi: se prepare, Lily. Certo. Após ela falar isso, a mesma se afasta como sempre para dar apoio de longe, e logo em seguida o Yoruichi puxa a sua espada da bainha e já fica em pose de luta. Então aquele mesmo minotauro vermelho que o nosso protagonista enfrentou aparece, só que dessa vez ele estava carregando uma espada. Yoruichi: então nós encontramos. Mais uma vez vejo que você aprendeu a usar uma espada. Ele parte para cima do minotauro, desferindo vários golpes rápidos, porém o minotauro estava se defendendo de todos, porém ele ainda iria ser acertado. Ele empurra o Yoruichi para trás e logo em seguida o mesmo tenta acertar um golpe nele com a sua espada enorme, porém ele se esquiva e dá um corte no pescoço do monstro que começa a jorrar sangue, porém ele coloca a mão no pescoço para parar o sangramento, o que deixaria o Yoruichi e a Lily surpresos, pois ele não só sabia lutar como uma espada agora, pois tinha noção que estava com um ferimento grave. E aproveitando esse momento de distração, o monstro avança e acerta um golpe no Yoruichi, porém o mesmo defende com a sua espada, mas ele é jogado para longe, assim ficando com alguns ferimentos e com um pouco da sua roupa rasgada, mas mesmo assim ele se levanta com dificuldades e volta à sua pose de luta, enquanto usava a sua respiração para parar o seu sangramento. Nos pensamentos do Yoruichi: eu tinha me esquecido da sensação de dor, por isso eu agradeço, pois você me lembrou de uma antiga companheira minha quando eu era caçador. Ele dispara para cima do monstro, mas nesse momento a Isa aparece e pergunta o que estava acontecendo. Então a Lily responde, dizendo que o Yoruichi estava lutando contra aquele minotauro, e ouvindo isso a Isa puxa a sua espada para ir ajudá-lo. Lily: não precisa ajudar o Sr. Bell, ele é muito forte. Ela fala isso com uma cara séria e a Ais fica surpresa, e assim o restante do seu grupo também chega e a Lily explica para eles. Já na luta do Yoruichi, o mesmo não estava dando a mínima para eles e ele seguiria sua luta. Nota do autor: o Yoruichi não está usando a sua técnica, pois ele percebeu que quando mais difícil e uma luta para o corpo do garoto, ele supera os seus limites por causa da sua habilidade fechar do autor. Eles estavam trocando golpes de espada até que o Yoruichi vê uma brecha e corta o estômago dele, fazendo as suas tripas saírem. Assim ele fica de joelhos e logo em seguida o Yoruichi aponta a sua mão no rosto do minotauro e fala: bola de fogo. Ele dispara uma bola de fogo que explode a cabeça do monstro, e assim ele some e deixa o drop no lugar. E nisso o Yoruichi coloca a sua espada de volta na bainha, e logo em seguida ele se ajoelha e faz uma reverência em respeito ao seu oponente, o que deixa todos que estavam vendo isso surpresos. Yoruichi: eu agradeço pela luta. Após ele falar isso, o mesmo desmaia e a Lily fica preocupada e vai ver se o Yoruichi estava bem. Então a Tione olha para a Ais e pergunta o que eles iriam fazer. Ais: vamos levá-lo para o acampamento. Após ela falar isso, a Tiona se aproxima deles e pega o Yoruichi, e assim todos vão para o acampamento da família Locke. Beth: eu não tô acreditando que vamos levar o mero level 1 para o nosso acampamento. Reveria: cala a boca, Beth, você perdeu para ele, se lembra? Beth:
Droga, ele fala isso visivelmente irritado e todos do grupo ficam rindo da cara dele menos a Ais, que ainda ficava com a sua expressão de sempre. O que vai acontecer? Bem, vocês verão tudo isso na próxima parte. Deixem aquele gostei maroto e compartilhem o vídeo. E se inscrevam no canal, beleza? E fui!